vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Atos dos Apóstolos, também poderíamos chamar de Atos da Igreja, no capítulo de número 2. Atos, capítulo 2, nós leremos, irmãos, a partir do versículo 42. E a palavra, irmãos, vai dizer o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus amados, o texto que o Espírito Santo colocou no nosso coração nesta noite. Há dias, irmãos, o Espírito Santo vem me incomodando com essa passagem bíblica, com esse texto tão rico para nós. E hoje, debaixo do poder do Espírito Santo, eu trago para os irmãos esta palavra a respeito da igreja. Se nós pudéssemos hoje, nesta noite, darmos um tema para a pregação desta noite, nós diríamos: uma igreja que abalou o mundo. Uma igreja que abalou o mundo. Irmãos, o autor do livro de Atos, o livro de Atos foi escrito pelo médico Lucas. O médico Lucas, pastor J. Abreu, ele deixou o seu consultório, deixou a sua profissão, o seu sacerdócio de médico, para dedicar-se a acompanhar os apóstolos. Lucas não teve a oportunidade de acompanhar a Jesus, não teve a oportunidade. Ele teve o seu evangelho escrito por Lucas, segundo o relato de Lucas. Ele ouviu o relato da história, da vida terrena de Jesus. E ele, por não ser um judeu, ele resolveu escrever. Ele ouviu o relato do evangelho a respeito de Jesus, do nascimento, da vida, do ministério, da crucificação e da ressurreição de Jesus. E Lucas, como grego, era o único dentre os escritores da Bíblia Sagrada que não teve a sua nacionalidade judaica. Era o único não judeu. Lucas, o doutor Lucas, era grego. E ele escreveu o seu evangelho para os gregos. Ele escreveu aos gregos. E aqui ele vai nos dar aqui uma obra-prima, tá? Do seu escrito, o livro dos Atos. Por muitos chamados, Marielle, de Atos dos Apóstolos, mas na realidade este livro, Lucas vai narrar os atos da igreja. É um livro, irmãos, muitíssimo interessante. É um livro que tem 28 capítulos, o livro dos Atos, 28. E há uma percepção interessante, irmãos, no fechamento do capítulo 28. A sensação que temos ao ler o capítulo 28 é que Lucas, ele propositalmente, irmãos, ele não encerrou o livro. Quando ele está relatando os últimos instantes de Paulo, do ministério de Paulo, e propositalmente ele não encerra o livro, ele não sela, ele não fecha o livro. Sabe por quê, irmãos, que Lucas, o doutor Lucas, resolveu não fechar, não passar, não colocar o ponto final
ali naquele capítulo 28, no versículo de número 31, porque ali não se encerrava os atos da igreja. Não se encerrava ali os atos da igreja. Eu vou ler aqui o último versículo escrito. Ele vai dizer no versículo do capítulo 28, versículo 31 dos Atos da igreja, ele vai dizer pregando o reino de Deus, ele referindo-se aqui a Paulo, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. E aqui ele faz uma breve pausa, porque a igreja, nós somos a continuidade deste livro. Então, irmão pastor J.B., imagine a nossa responsabilidade, continuar, irmã Lucivânia, continuar essa história. Olhe que grande responsabilidade o Senhor Espírito Santo deixou nos nossos ombros, a continuidade deste livro, a continuidade do trabalho, da obra missionária do apóstolo Paulo. E aqui é o desafio que o Espírito Santo coloca sobre cada um de nós, compormos esta igreja, essa igreja santa, essa igreja que segue proclamando o reino de Deus. Então, meus amados, essa igreja abalou o mundo da época. Essa igreja abalou o mundo da época. Tal foi, Marielle, a repercussão dessa igreja, tal foi o poder que o Espírito Santo colocou dentro dessa igreja, que até hoje essa igreja serve para nós de parâmetro, serve para nós de embasamento, pastor J. Abreu, para a obra dos tempos atuais, tá? E aqui, irmãos, nós vamos ver que essa igreja, ela possui, nós vamos aqui discorrer versículo por versículo, numa pregação expositiva, nós vamos ver aqui as marcas dessa igreja. Essa igreja, o Júnior deixou marcas impressionantes, marcas que ainda hoje elas nos alcançam, elas nos atingem de forma a nos impulsionar para a frente, caminhar para a frente, rumo ao alvo. E essa igreja, nós vamos ver no versículo de número 42, Lucas vai dizer que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, havia uma doutrina pregada pelos apóstolos, a doutrina deixada por Jesus Cristo. Jesus Cristo, após a crucificação, após a morte, todos nós sabemos, Jesus passou 40 dias ainda na terra. Ele passou um período após a ressurreição. E durante esses 40 dias, Elton Júnior, Jesus, ele ensinou aos discípulos. Ele estava ali para dar as últimas instruções para aquele grupo que estava se formando. Nós vamos ver, dentro de alguns instantes, o crescimento numérico dessa igreja. Como é que ela começou? Eram quantos? Qual foi a evolução numérica, o crescimento numérico dessa igreja? Vamos já ver aqui as referências. Mas Jesus, ele teve uma preocupação com aqueles homens que o acompanhavam, os discípulos, os apóstolos. E Jesus se preocupou com a preparação, com o preparo daqueles homens. E Jesus vai dizer, eu vou abrir aqui, se os irmãos quiserem também abrir, fiquem à vontade, Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus vai dar a maior de todas as recomendações para aquela igreja que estava iniciando a sua formação. Jesus vai dizer no capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, Jesus, ele vai dizer que essa igreja, esse grupo que estava se formando, tá? Eles iriam receber
o poder do Espírito Santo para serem testemunhas. E Jesus vai dizer, Marielle, logo em seguida, que eles não saíssem de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder do Espírito Santo. Então Jesus nos deu aí um ensinamento maravilhoso, um ensinamento que nós precisamos aprender. Não saiam de Jerusalém, sem que do alto sejais revestidos. Quantas vezes, irmãos, nós saímos para pregar a palavra? Quantas vezes nós vamos até o púlpito levar uma palavra, um louvor, uma leitura da palavra? Quantas vezes nós vamos evangelizar as pessoas sem o revestimento do Espírito Santo? E Jesus vai dizer muito claramente, Marielle, não saiam de Jerusalém, não saiam. Não saiam. Aqui Jesus está se referindo ao nosso primeiro lugar, ao primeiro local, onde nós recebemos a palavra, onde nós aceitamos a Jesus como Salvador. Nós não podemos sair para a obra, para o ministério, sem o revestimento do Espírito Santo. Não haverá efeito, pastor J. Abreu, na nossa pregação, se ela não for revestida, se nós não estivermos com a capa, com o revestimento do Espírito Santo. Jesus disse claramente, não saiam sem que do alto sejais revestidos pelo Espírito Santo. Jesus já havia dito para os discípulos, eu volto para o Pai, mas vos enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo. Então, nós não podemos sair de Jerusalém, não podemos sair da nossa casa, sair do templo para evangelizar as pessoas, as almas perdidas, sem o revestimento do Espírito Santo. Por isso que praticamente não existem conversões. Nós vamos ver, quando o apóstolo Pedro está pregando, nós vamos ver os milhares de pessoas que se converteram, que iriam aceitando a Jesus como seu Salvador. O número dos salvos ia sendo acrescido em muito, porque primeiro eles foram revestidos, eles receberam o Espírito Santo. Então aqui no versículo 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, a doutrina ensinada pelo Senhor Jesus. Senhor Jesus, que é o próprio verbo, que é a própria palavra, ele ensinou a esses apóstolos. E vai dizer ainda que eles perseveravam na doutrina e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa igreja, pastor J. Abreu, possuía marcas espetaculares, marcas maravilhosas. Ela era uma igreja que ela pregava a doutrina, a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, e eles estavam sempre em comunhão. No partir do pão, eles estavam, Elton Júnior, celebrando a Santa Ceia de casa em casa. Na última semana, quando Jesus já estava prestes a ser crucificado, ele estabeleceu a Santa Ceia. Ele disse, façam em memória de mim. Façam em memória de mim. E essa igreja partiu o pão, eles celebravam a ceia de casa em casa. E outra característica, outra marca dessa igreja, estavam constantemente em oração. Era uma igreja que orava, era uma igreja que estava em constante oração. Vou ler para os irmãos Atos capítulo 1, versículo 4, Atos 1,14. Atos 1,14. A palavra, irmãos, vai dizer o seguinte para nós. Atos 1,14. Vai dizer o seguinte: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, todos eles perseveravam unânimes em oração. Eles tinham, Marielle, uma agenda de oração. O que eu aprendo aqui, pastor J. Abreu, nesta noite? Será que nós temos de fato uma agenda de oração?
Será que nós temos a disciplina de oração que a igreja primitiva tinha? Os judeus, Elton Júnior, naquela época tinham o hábito de orar 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Todo judeu praticante, ele orava 3 vezes ao dia. Então eles tinham uma agenda de oração, uma disciplina. Eu hoje me ponho em oração às 6 horas da tarde, todos os dias. E eu me ponho em oração à meia-noite, todos os dias, 2 vezes ao dia. Mas há uma disciplina, há uma agenda de oração. Nós precisamos ter uma agenda de oração. Cada um pode fazer a sua agenda de oração, mas nós não podemos caminhar como igreja, sem termos um padrão de oração, uma agenda de oração. Nós precisamos, essa igreja, ela estava constantemente em oração. Por isso, Elton Júnior, era uma igreja forte, era uma igreja que se fortalecia, onde os irmãos estavam a cada dia crescendo, né? E a palavra vai dizer no versículo 43, em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Nós vamos ver na palavra, em Provérbios 1:7, a palavra vai dizer, pastor J. Abreu, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha que versículo maravilhoso, Marielle, que ensinamento grandioso para nós. O temor do Senhor, temer ao Senhor, é o princípio da sabedoria de todo homem. Um homem, para se julgar, pastor J. Abreu, sábio, ele precisa ter o temor do Senhor. Irmãos, eu tenho o temor do Senhor. Eu temo, irmãos, pegar nesse livro santo de qualquer maneira. Eu temo, irmãos, pegar nesse livro com qualquer tipo de vestimenta. Eu temo pegar nesse livro e esquecer dentro do carro. Não tem como ir dormir, irmã Lucivânia, deixando o livro sagrado dentro do carro, nós dentro do quarto, repousando e o livro dentro do carro. Ou então nós viajarmos. Quantos de nós, pastor J. Abreu, viajam e esquecem a Bíblia? O livro santo fica. O livro santo não nos acompanha dentro do carro. Ele não vai conosco. Se precisarmos dar um testemunho, evangelizar uma pessoa, muitos de nós crentes estamos sem a arma, estamos sem a palavra ao alcance das nossas mãos e perdemos às vezes oportunidades de falar do amor de Cristo, de falar do novo nascimento, falar que todos nós carecemos de salvação. Como é que nós vamos fazê-lo sem ter o livro santo ao nosso alcance? Então essa igreja, ela tinha o temor do Senhor, ela temia, para os irmãos terem uma ideia. O povo judeu naquela época, eles não chamavam ao Senhor pelo nome, eles não chamavam, eles temiam chamar o nome Yahvé, e eles, com aquele temor de chamar o nome do próprio Deus, eles chamavam por um outro termo, Adonai, eles temiam chamar o nome Yahvé, invocar o nome Yahvé. Aí eles diziam, Marielle, Adonai. Então, meus irmãos, essa igreja, ela tinha o temor do Senhor, era uma igreja rica em sabedoria, era uma igreja que era cheia, era rica em sabedoria. E outra coisa, havia muitos prodígios e sinais. Era uma igreja que tinha prodígios, Elton Júnior, tinha sinais, e a conversão de pecadores é um sinal. Qual o sinal maior do poder de uma igreja, do Espírito Santo presente nela, do que a conversão das almas, o arrependimento das almas? A salvação é o maior milagre que pode estar diante dos nossos olhos. Há crentes, Marielle, que pensam que milagres é curar um tumor, é curar um câncer, é curar uma doença, uma cegueira, é curar uma doença grave. Para muitos o milagre é apenas isso. O maior milagre que pode estar posto aos nossos olhos é o milagre de pessoas serem salvas. Nós somos um exemplo de um milagre.
pessoas que estávamos como ovelhas desgarradas, sem um pastor, estávamos compondo o reino das trevas, estávamos escravos lá no Egito, e Jesus nos tirou de lá, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o império da luz. O mais valente invadiu a casa do valente e tirou os seus despojos. Nós éramos os despojos do valente. Jesus, contando aquela parábola, disse: o mais valente entrou na casa do valente e retirou os seus despojos. Estamos nós hoje aqui para dar glórias a Deus. Irmãos, então, havia prodígios, havia sinais, grandes sinais havia naquela igreja. O Espírito Santo havia enchido aquela igreja, as lideranças, os membros, e todos estavam ali, unânimes. Todos estavam ali, cheios do Espírito Santo, e sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Vale aqui ressaltar, irmãos, que neste momento aqui, apenas os apóstolos haviam recebido o Espírito Santo. O Espírito Santo não havia ainda ocorrido a descida do Espírito Santo para os novos convertidos. Apenas os discípulos haviam recebido o derramamento do Espírito Santo. Por isso que os prodígios eram feitos por eles, porque eles estavam revestidos pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos seguir aqui, irmãos, no versículo 44, e a palavra vai dizer: todos os que creram estavam juntos. Todos os que creram estavam juntos. Irmãos, isso é uma característica maravilhosa, marcante da igreja. Os irmãos estarem juntos. O Salmo de número 133, do verso 1, a palavra vai dizer, ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Até um corinho, Marielle, que diz: quão bom, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Há um corinho que as igrejas cantam, lindo, maravilhoso. Ali é o Salmo 133, versículo 1, irmãos. Quão maravilhoso. Esses irmãos estavam juntos, eles estavam se congregando, estavam todos os dias partilhando, inclusive o pão. E eles estavam ali juntos, eles se congregavam, eles estavam congregando-se. Nós, irmãos, vamos à congregação terça-feira, quinta-feira e domingo, outras vão a quartas, né, e domingos. Nós às vezes vamos 1, 2, 3 vezes ao templo e já nos julgamos satisfeitos por isso. Esses irmãos estavam numa união tão grande sob o Espírito Santo que eles se congregavam todos os dias. Eles pregavam a palavra todo dia, eles participavam da Santa Ceia todos os dias, estavam sempre juntos, e a palavra nos ensina que devemos estar juntos em união. E outra coisa, eles tinham tudo em comum. Não havia o mais rico, o mais pobre. Aqueles que tinham mais posse, Elton Júnior, vendiam aquilo que tinham. Vendiam para distribuir para os que tinham menos condição. Então eles tinham tudo em comum. Não havia o dono, cada um que tinha mais posse, vendia aquilo que tinha e distribuía aos mais necessitados. E o versículo 45 vai reforçar dizendo: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aqueles mais abastados naquela igreja primitiva, eles iam vendendo, e o produto da venda desses imóveis, desses bens, eram entregues na mão dos apóstolos. Os apóstolos recebiam aquele recurso financeiro, aquelas doações, e era guardada para que, à medida que os irmãos iam tendo necessidade, já tinha ali a provisão do Senhor, havia a provisão da igreja, para que não faltasse pão para nenhum daqueles novos convertidos. E a igreja ia prosperando, meus irmãos, ela ia crescendo. Então, dessa forma, vamos chegar aqui ao versículo 46.
Diariamente perseveravam unânimes no templo. Perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aqui, irmãos, é mais uma marca dessa igreja. Eles estavam ali num só propósito, eles estavam ali num só coração, juntando-se de casa em casa e partindo pão. Estavam ali celebrando a ceia e também se alimentando ali e com singeleza, com alegria de coração. E outra marca dessa igreja, o louvor, louvando a Deus. Eles louvavam a Deus, eles se alegravam. Irmãos, é uma tristeza nos tempos atuais, a igreja moderna não se alegra mais, Marielle, de estar na presença do Senhor. Hoje a igreja, Tom Júnior, não diz mais conforme o salmista Davi escreveu, quando ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A igreja não está mais, Marielle, se alegrando de estar na presença do Senhor. Observemos a atual cristandade. Já não tem mais alegria, o preparo, aquela alegria de dizer: hoje é domingo, hoje eu tenho que acordar mais cedo, eu vou ter que me preparar mais cedo para ir até o templo, para ir lá aprender na escola bíblica dominical. Os crentes estão dormindo, irmãos, até meio-dia. Estão preguiçosos, estão sem alegria de ir à casa do Senhor para participar da escola bíblica. E muitos usam estratégias terríveis. Vão para a escola dominical, mas não vão para o culto à noite. Se vão para o culto à noite, faltam na escola bíblica dominical. Perderam, Elton Júnior, o primeiro amor. Jesus se preocupou tanto com esse primeiro amor, que ele vai dizer, irmã Lucivânia, quando ele vai dizer a João, escreva uma carta para a igreja de Éfeso, escreva e diga que eu tenho algo contra eles. Jesus tem algo contra esse tipo de crente, irmãos. Jesus tem algo contra esse tipo de igreja. E ele disse: João, escreve: tenho algo contra ti, igreja de Éfeso, que vocês abandonaram o primeiro amor. Os crentes estão abandonando, Elton Júnior, o primeiro amor. Aquele primeiro amor que o crente, Marielle, tinha o maior prazer de recitar um versículo da Bíblia. Ele tinha o maior prazer de responder a chamada da escola bíblica dominical, recitando um versículo. Hoje eu sou testemunha, eu sou superintendente da escola bíblica dominical, da congregação da qual eu faço parte. E eu vejo como é que os irmãos respondem à presença. A presença é só aleluia, glória a Deus, amém. Irmãos, ali é um atestado de que aquele crente não sabe nenhum versículo da Bíblia. Ele não tem capacidade de decorar um versículo por semana, e ele diz só expressões que todo crente sabe, mas o conhecimento escriturístico de um versículo, ele não sabe citar nenhum versículo menor da Bíblia que Jesus chorou, nem esses sabem, e passam vergonha, dão um atestado do seu verdadeiro analfabetismo escriturístico. Os crentes, irmãos, estão analfabetos da palavra, não sabem a palavra, eles não sabem recitar a palavra. Lembremos do que Davi vai dizer no Salmo 119, versículo 8, quando ele diz: guardei no meu coração, Senhor, a tua palavra, para não pecar contra ti. Olha só o que Davi vai dizer, irmãos, ali, que ele guardou a palavra de Jesus, a palavra do Senhor no coração dele, para que ele não ofendesse a santidade de Deus, para que ele não ofendesse a santidade de Jesus, para que ele não ofendesse a santidade do Espírito Santo. Por isso que ele disse: eu guardei, eu decorei, eu gravei no meu coração, gravei na minha mente a tua palavra, Senhor, para não pecar. Hoje os crentes não sabem recitar um versículo na hora que são chamados na lista dos alunos matriculados da escola bíblica dominical. Por isso, irmãos, é a tragédia da igreja atual. Não há conversão nas igrejas, não há o primeiro amor, abandonaram o primeiro amor. Jesus disse que nós devemos voltar ao primeiro amor,
voltar aquele tempo que nós tínhamos o prazer de ir para a casa do Senhor, que nós tínhamos uma agenda de oração, uma disciplina de oração, que nós botávamos o joelho no chão. Crente não tem mais marca do joelho, Marielle. Crente não tem mais, pastor J. Abreu, marca dos joelhos, não tem um arranhão. O joelho do crente é mais liso, irmão, do que uma fruta verde, liso, não tem um arranhão, porque não tem vida de oração, não tem agenda de oração, não se põe de joelhos. Lembremos-nos do irmão Tiago, do escritor Tiago, da epístola de Tiago. Era um homem que tinha tanta marca no joelho de oração, de joelho no chão, que ele era chamado joelho de camelo. Imaginem como era o joelho daquele homem, de tanto se prostrar de joelhos. Era para nós termos uma profunda vergonha e tristeza de sabermos que esses homens viviam, essas mulheres viviam em espírito de oração, orando dia e noite, joelho no chão, e nós não temos as marcas. Nós não temos as marcas da oração. Por isso, irmão, nós não temos os frutos da oração. O Senhor não nos ouve, a mão dele não está aberta para nós, porque os nossos pecados estão fazendo separação entre nós e o Senhor. Então, irmãos, então eles louvavam, essa igreja louvava ao Senhor, e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentar, olha, irmãos, que trecho maravilhoso. Enquanto a igreja fazia o seu papel, enquanto a igreja estava na doutrina dos apóstolos, enquanto a igreja estava em oração, enquanto a igreja estava em adoração, estava em louvor, Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Olha aqui, que coisa maravilhosa. Deus ia acrescentando dia a dia o número dos salvos. Irmãos, eu fiz aqui um dado aqui, uma coleta de números, com a passagem do livro dos Atos da igreja. E aí nós vamos ver que a igreja começou com 12. Quando Jesus, Marielle, foi em busca dos 12 apóstolos, ele foi um a um. Ele foi chamar um a um. E ele construiu ali a primeira igreja. A primeira igreja, ela possuía 12 membros. E isso está documentado em Atos 2,14. Atos 2,14. Lerei aqui para os irmãos. Atos 2,14. E a palavra vai dizer o seguinte, irmãos. Atos capítulo 2, versículo 14. Tá? 2,14. 2,15, irmãos. 2,15. Atos 1,15. Atos 1,15 vai dizer: naqueles dias, Atos 1,15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. 120, não, irmãos, é 2,14 mesmo. Aqui quando Jesus estava estabelecendo, então 2,14. Então se levantou Pedro com os 11. Pedro mais 11 compunham a primeira igreja estabelecida e criada por Jesus. Então levantou-se Pedro com os 11. Então, o primeiro número da igreja, 12 membros. Foi o primeiro número quando Jesus chamou cada um pelo seu nome, para compor a primeira igreja. E nós vamos ver em Atos 1,15, agora sim, Atos 1,15, nós vamos ver que a igreja cresceu para 120 membros. Atos 1,15. Atos 1,15. E a palavra vai dizer o seguinte: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Aqui eu estou junto, a igreja passou de 12 membros para 120 membros. Mas nós vamos ver em Atos capítulo 1, versículo 15, Atos capítulo 2, versículo 41, como foi o crescimento. Atos 2, 41. O versículo antes de quando iniciamos a leitura desta noite. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3
3.000 pessoas. Aqui Pedro está pregando o seu sermão para milhares de pessoas. E o interessante, irmãos, no momento que Pedro está pregando, não foi Pedro que disse o que deveriam fazer. Não foi Pedro que disse, façam isso. Não, irmãos. Houve um brado do meio da multidão. Uma voz bradou do meio da multidão e disse esse brado: que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? E Pedro vai responder: arrependei-vos, e cada um de vós sejais batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Uma voz brada no meio da multidão, milhares de pessoas. Eu tento imaginar aquela cena. Pedro sem um carro de som, Pedro sem nenhum microfone de marca famosa, apenas o pulmão, falando em alta voz para milhares de pessoas. Eu imagino ali Elton Júnior, o Espírito Santo soprando atrás do corpo de Pedro, soprando, e o discurso de Pedro e as palavras de Pedro sendo levadas pelo Espírito Santo a cada coração, a cada ouvido, a cada mente, ouvindo a pregação, a explanação da palavra, a sã doutrina ensinada por Jesus Cristo, e todos ouviam a explanação da palavra, sem um microfone, irmã Lucivânia, sem nenhum carro de som. Hoje em dia, as igrejas estão cercadas de coisas, de artigos luxuosos, são caixas de sons das mais famosas marcas, microfones sem fio, microfones de alta qualidade, e não há conversão nas igrejas, Elton Júnior. Não há conversão. Passa-se um ano todinho para se ver 10, 20 convertidos. Aqui neste dia, 3.000 almas aceitaram a Jesus, porque aqui estava sendo pregada a sã doutrina, e aqui a palavra estava sendo vivida por quem prega. A palavra estava sendo vivida por aqueles que pregavam a palavra. Por isso era bem aceita por todas as pessoas. E nesse momento, 3.000 pessoas são convertidas. Mas o número não para por aí. Nós vamos ver aqui em Atos 4:4. Os irmãos podem achar rapidamente. Atos capítulo 4, versículo 4. A palavra vai dizer: muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo, preste atenção, subindo o número de homens a quase 5.000. Aqui, Mariela, não é que subiu de 3.000 para 5.000 convertidos, não, aqui o número de homens, apenas o número de homens, acresceu aquele número dos salvos para 5.000 pessoas. 3.000 no dia anterior, na pregação de Pedro. Nesse dia aqui, só homens, o número aumentou para 5.000, porque aqui havia também muitas mulheres e crianças e adolescentes que também aceitaram a pregação sobre Jesus Cristo, sobre a salvação, sobre o batismo, sobre o arrependimento e sobre o selo, o derramamento do Espírito Santo. Então aqui o número aumentou para 5.000 pessoas. Mas esse número, irmão, não para de crescer. E hoje já somos um número. Vamos ler o alcance dessa palavra. Já lemos Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus ele vai dizer para os discípulos, para os apóstolos, e ele vai dizer que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Aqui a igreja, irmã Lucivânia, já está em toda a terra. Já chegou, ela saiu de Jerusalém, quando os discípulos foram revestidos com o poder do alto, com o poder do Espírito Santo. Essa igreja saiu, aqui de Jerusalém, foi para a Judéia, foi para Samaria, e ela se estendeu para os confins da terra. Irmãos, o que é para nós os confins da terra, irmãos? O que é para nós, pastor J. Abreu, os confins da terra?
Depende do olho de quem olha, Elton Júnior. Se nós aqui formos indagados onde é que está os confins da terra, para nós é o povo que mora lá na Ásia. Para quem mora na Ásia, os confins da terra é o Brasil. Então a palavra chegou para uma grandiosa multidão. E a palavra, Marielle, começou a ser pregada para 12 homens. Se estendeu para 120 homens. Ela foi para mais 3.000 pessoas. Chegou a 5.000 homens. E hoje o evangelho está sendo proclamado em todo o mundo. Em todos os confins da terra, a palavra está sendo proclamada. Que Jesus vem, que Jesus está voltando. E não se sabe nem o dia e nem a hora. Como relâmpago que sai do Oriente e se mostra do Ocidente, assim será a vinda do homem. E essa palavra está sendo pregada hoje para uma multidão. Irmãos, aqui eu abro aqui um parênteses para perguntar: o que devo fazer para a igreja crescer? O que nós devemos, Elton Júnior, fazer? Pastor J. Abreu, o que devemos fazer para a igreja crescer? O que devemos fazer? Será essa a pergunta correta para nós fazermos nesta noite? O que devemos fazer para a igreja crescer? Ou será que a pergunta, Elton Júnior, seria melhor: o que está impedindo a igreja de crescer? Será que é o que devemos fazer ou o que está impedindo a igreja de crescer? E eu vou justificar isso, irmãos. No próprio texto, onde lemos capítulo 2, versículo 47, da parte B, olha o que ocorria. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, esta é uma obra soberana do Senhor. É a obra soberana, é uma obra soberana do Senhor. E Paulo, Elton Júnior, vai explicar. Ele vai explicar em 1 Coríntios, capítulo 3, do 6 e o 7. O que Paulo vai dizer, Marielle? Olha só o entendimento de um verdadeiro crente. O entendimento, Elton Júnior, de um verdadeiro crente. Olha o que Paulo vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Eu, Paulo, plantei as igrejas. Apolo regou, mas o crescimento veio do Senhor. Versículo 7 vai nos colocar no nosso devido lugar. Aqui a palavra, Marielle, vai nos colocar no nosso devido lugar. Versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa. Nem o que planta é alguma coisa. Nem o que rega. Mas Deus que dá o crescimento. Em resumo, quem planta é o quê, irmã Lucivânia? Quem planta é o quê? Nada. Quem rega, Marielle, é o quê? Nada. Porque o crescimento vem do Senhor. É Ele que faz crescer a igreja. Então, a prosperidade da igreja, o crescimento da igreja, o crescimento numérico da igreja é dado pelo Senhor. Mas nós temos que plantar, nós temos que regar esse povo e esperar que o Senhor, Ele aumente os números. Todo dia, irmãos, eu tenho um ministério no meu trabalho, estou em ministério. No auditório da clínica, filme Jesus o dia todo, só assistem Jesus. É a história de Jesus, é a vida de Jesus, as parábolas de Jesus, e não há outro canal na televisão do auditório do centro médico. Quando o paciente adentra a sala de exame ou o consultório, recebe em cada um 2 folhetos, 2 panfletos da palavra de Deus, contendo porções e gotas do livro santo, do livro sagrado. E eles levam para as suas casas. 6 horas eu me ponho em oração para interceder ao Espírito Santo por aquelas almas que levaram os folhetos, que assistiram o filme da vida de Jesus, para que o Senhor, o Espírito Santo, faça a obra, porque a obra não somos nós homens que fazemos, não somos nós que a fazemos, nós plantamos apenas, nós regamos apenas, só isso, mais nada, não somos mais nada,
depois disso? É o Espírito Santo que faz a obra da conversão. É o Espírito Santo que vai fazer aquela alma ter a curiosidade de ler. Se são analfabetos, pedir a alguém que leia aquele panfleto, para que aquela palavra seja proclamada dentro daquela alma. Então, Paulo plantou, Apolo regou, mas o Senhor é que fez crescer a igreja. E ele continua, Marielle, fazendo isso até os dias atuais. Então, por causa dessas marcas, Elton Júnior, a igreja crescia. E a cada dia, o dono da obra, o dono da seara, aumentava o número dos salvos. Irmãos, nós precisamos ter o entendimento. Nós precisamos entender, irmãos, que não há colheita sem semeadura. Não há colheita sem semeadura. Só se colhe o que se planta. Nós só colhemos o que nós plantamos. Jesus, certa vez, vai contar uma parábola e vai dizer: o que tu tens preparado, para quem será? O que tu tens em tuas mãos? Quantas almas você já trouxe para Jesus? O que tu tens preparado para aquele dia? Jesus está nos dizendo: filho, tu vais comparecer frente a frente comigo. Tu vais estar em juízo diante de mim. O que tu tens preparado, o que tu tens em tuas mãos, para quem será? Então aqui, irmãos, nós temos que plantar, irmãos. Nós temos o nosso ministério é a seara. A palavra vai dizer claramente, quase que encerrando a pregação desta noite, a palavra vai dizer que nós devemos orar. Orai ao Senhor da seara, para que Ele mande mais trabalhadores. A seara, eu estou de falta trabalhadores. Eu penso seriamente em abandonar a minha carreira de médico. Da hora que o Senhor me der uma condição, eu irei abandonar, a semelhança do que Lucas fez. Ele abandonou a carreira de médico e se dedicou ao Evangelho, a proclamar Jesus para a salvação de pessoas. Então isso está no meu coração há muito tempo. Então nós precisamos, isso porque médicos existem aos montes, todo lugar se acha um médico. Agora, um pregador da palavra, irmãos, você tem que procurar com lanterna, tá? Nós devemos orar, porque a seara é grandiosa, a seara, e os trabalhadores são poucos. Por isso nós temos que orar para o Senhor da seara, para que Ele prepare, para que Ele mande mais pessoas disponíveis. Lembre-se, irmão, de Isaías no capítulo 6, quando o Senhor, naquele momento, com o Filho e com o Espírito Santo, Ele disse: quem irá por nós? Quem? Ele fez aquela pergunta tão famosa, tão conhecida por nós: quem irá por nós? Apenas Isaías levantou a mão: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Será que nós temos dito para o Senhor: eis-me aqui? Ou a nossa mão continua baixa, sem ser levantada, sem estarmos à disposição do Senhor? Irmãos, isso é sério, irmãos. Essas almas que estão caminhando para o inferno, o sangue delas será demandado das nossas mãos. Isso é gravíssimo. Isso pode nos jogar no inferno. Isso pode nos lançar no inferno. A dívida que temos com essas almas, com o sangue delas. A Bíblia nos chama de atalaias. E o sangue dessas almas, se não forem advertidos que eles estão em pecado e que irão morrer, nós seremos devedores do sangue dessas almas. Imagine, no dia do juízo, nós sermos condenados pela nossa negligência. Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, vai dizer: como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação? Como é que esse entendimento não chegou nas nossas mentes ainda, nos nossos corações? Estamos preocupados com o mundo e não estamos preocupados com as almas. Irmãos, quando nós nos convertemos, o primeiro objetivo do Senhor é alcançar outras almas. Para isso que nós fomos alcançados pela graça salvadora de Jesus. Então, meus amados, que nesta noite, esta palavra, que o Espírito Santo, Ele plante essa palavra poderosamente nos nossos corações, nas nossas mentes nesta noite, para que nós possamos reconhecer
de uma vez por toda, para que nós possamos sair desse sono da alma, esse sono terrível que o crente vive. O crente vive o sono da alma, ele vive dormindo espiritualmente, não acorda desse sono, ele não trabalha, ele não tem interesse, ele não tem alegria pela obra, porque perdeu e abandonou o primeiro amor. Que o Espírito Santo renove nesta noite o nosso amor pela palavra, o nosso amor por Jesus, o nosso amor pelas almas perdidas, e que a igreja atual, a cristandade moderna, a cristandade dos tempos atuais, volte ao primeiro amor, volte à sã doutrina, volte a agir, se comportar e a viver como a igreja primitiva, a igreja que abalou o mundo daquela época. Precisamos ser, irmãos, urgentemente, essa igreja que abale Caxias, que abale o estado do Maranhão, que abale o Brasil e que abale o mundo, porque a ordem de Jesus foi: saiam de Jerusalém para a Judéia, para Samaria e para os confins da terra. A palavra precisa varrer o planeta Terra. Que o Senhor nosso Deus, que o Senhor Deus o Pai, que o Senhor Deus o Filho Jesus, que o Senhor Deus o Espírito Santo nos encha de sabedoria, de conhecimento, de temor e tremor e de amor pela obra nesta noite. Eu agradeço a Deus o Pai, eu agradeço a Deus o Filho Jesus, eu agradeço a Deus o Espírito Santo, por essa riquíssima, por essa maravilhosa oportunidade que Ele me concede nesta noite, para todos os irmãos que estão aqui presencialmente ouvindo, e para aqueles milhares e milhares e milhões de pessoas que irão ouvir esta proclamação pelas redes sociais e pela rede mundial de internet. Glória ao Pai, glória ao Filho Jesus e glória ao Espírito Santo. Amém, irmãos. Amém.